Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 25, o seguinte: Disse Jesus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Meu irmão, minha irmã, essas palavras de Jesus soam quase como um sussurro em meio ao barulho ensurdecedor dos nossos dias. Um sussurro firme, amoroso, cheio de autoridade, mas também cheio de cuidado. Ele começa dizendo: Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Jesus não começa com uma cobrança espiritual, mas com um chamado ao descanso interior. Ele sabe que está falando com pessoas que se encontram cansadas, pressionadas, preocupadas com o amanhã, com o sustento, com a aparência, com a sobrevivência. Ele sabe que a ansiedade não nasce do nada, nasce do medo de faltar. Ela nasce no medo de não ser suficiente. Ela nasce no medo de não dar conta. E se nós formos honestos, essa é uma das marcas mais evidentes da nossa geração. Nós vivemos ansiosos. Ansiosos por segurança. Ansiosos por estabilidade. Ansiosos por reconhecimento, por aceitação. Ansiosos por tudo, porque tudo parece incerto, instável, volátil. Ansiosos porque somos constantemente lembrados do que ainda não temos, do que ainda não somos, do que ainda não alcançamos. A ansiedade virou quase um idioma comum. E mesmo assim, Jesus diz: não andeis ansiosos. Ele não diz isso como alguém cheio, ou melhor, alheio à realidade. Ele diz isso como alguém que conhece o coração humano. Jesus começa nos convidando a olhar para a vida de uma forma mais profunda. Ele diz: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É como se ele dissesse: vocês estão gastando energia demais com as partes e estão esquecendo o todo. Estão tentando proteger os detalhes, mas estão perdendo o sentido da existência. Nós vivemos dias em que a preocupação com o ter muitas vezes tem sufocado o ser. O que vou vestir? O que vão pensar de mim? Como vou me manter? Como vou parecer bem? Como vou sustentar a imagem que criei? E aos poucos, a vida vai se resumindo a isso apenas. Ou seja, a sobrevivência passa a ocupar o lugar do propósito. A aparência passa a ocupar o lugar da identidade. E o coração, aos poucos, vai ficando pesado, sobrecarregado, sem fôlego. Jesus então nos convida a olhar para algo simples, aparentemente banal, mas profundamente revelador. Ele diz: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Então Jesus não está aqui romantizando a irresponsabilidade, mas está revelando confiança. As aves vivem um dia de cada vez. Elas não acumulam o amanhã com medo do depois. Elas existem dentro da lógica da provisão diária de Deus. Então vem uma pergunta que atravessa o orgulho humano. Não tendes vós mais valor que as aves? Porventura não valeis vós muito mais do que elas? Aqui Jesus toca numa ferida silenciosa. Muitos vivem ansiosos porque no fundo deixaram de acreditar no próprio valor diante de Deus. Sabem que Deus cuida das coisas,
mas não conseguem crer que Ele cuida deles também. Acreditam na providência em teoria, mas não na prática pessoal. E quando o senso de valor se perde, a ansiedade encontra terreno fértil para atuar. E Jesus continua no versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa aqui é uma pergunta quase, digamos, irônica, mas profundamente libertadora. A ansiedade promete controle, mas entrega impotência. Promete solução, mas só produz desgaste. Ela não muda o amanhã, apenas rouba a paz de hoje. E mesmo assim, insistimos em carregá-la como se fosse necessário, como se fosse prova de responsabilidade. Depois, Jesus fala das vestes, da aparência, daquilo que tanto nos preocupa em nossos dias. Ele diz: olhai para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam, contudo, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Aqui Jesus confronta diretamente a obsessão pela aparência e pela ostentação. Ele nos lembra que a verdadeira beleza não nasce do esforço ansioso para parecer algo, mas do descanso em ser aquilo para o qual nós fomos criados. Nós vivemos numa cultura que nos diz o tempo todo que nós não somos suficientes como somos, que precisamos melhorar a nossa imagem, que precisamos ajustar o nosso corpo, que precisamos projetar sucesso, que precisamos sustentar um padrão. E isso tende a gerar uma ansiedade crônica na pessoa. Jesus vai na contramão e diz: se Deus cuida até da relva, que hoje existe e amanhã seca, quanto mais cuidará de vocês. E então, ele nomeia o problema. Ele declara: homens de pequena fé. Isso não é um xingamento espiritual, mas um diagnóstico. A ansiedade, na perspectiva de Jesus, não é apenas um problema emocional. É, sobretudo, um sintoma espiritual. Ela revela onde está a nossa confiança. Revela em que base estamos tentando sustentar a vida. Quando Deus deixa de ser o centro, a ansiedade assume o governo da nossa vida. Jesus então observa que os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, é que vivem correndo atrás dessas coisas, como se tudo dependesse exclusivamente deles. Mas ele afirma algo que é revolucionário. Ele diz: vosso Pai, ele diz, ora Deus, portanto não, porque os gentios é que se procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, nós não servimos a um Deus distante, um Deus desatento ou indiferente. Servimos a um Pai que conhece as necessidades antes mesmo de serem verbalizadas. Um Pai que vê o invisível. Um Pai que não mede valor por desempenho. E aqui está uma das maiores libertações para quem vive sem norte. Você não precisa carregar o peso do mundo sozinho. A ansiedade nasce quando nós assumimos um papel que não é nosso. Quando nós tentamos ser provedores absolutos, controladores do futuro, garantidores da própria segurança. Mas Jesus chega e nos convida a devolver esse peso a quem, de fato, pode carregá-lo. Imagine só uma criança pequena tentando carregar uma mochila muito maior do que ela. A mochila não é má em si.
O problema é o peso. A criança se curva, anda com dificuldade, tropeça, cai, chora, se levanta e se cansa rapidamente. O pai, observando tudo aquilo, se aproxima e diz: isso não é para você carregar sozinho, meu filho. Mas a criança às vezes insiste, achando que largar a mochila seja sinal de fraqueza. Pois é, assim somos nós com a ansiedade. Muitas vezes estamos carregando pesos que não foram feitos para as nossas costas. E Jesus, como um pai amoroso, nos chama a entregar. Muitos hoje estão desmotivados não porque lhes falta fé, mas porque lhes sobra carga. Estão tentando viver o amanhã hoje. Estão tentando controlar o incontrolável. Estão tentando sustentar padrões que Deus nunca exigiu. E isso rouba o ânimo, a alegria e principalmente o sentido da vida. Jesus não promete ausência de necessidades, não. Ele promete presença no meio delas. Ele não diz que não haverá desafios nas nossas vidas, mas ele afirma que o Pai sabe, que o Pai conhece todas elas. E quando nós sabemos que somos vistos, conhecidos e cuidados, algo dentro de nós começa a descansar. Essa palavra de hoje é um convite a desacelerar por dentro, a respirar fundo, a lembrar que a vida é mais do que contas a pagar, do que roupas, do que status, do que aparência. É um convite para que você se conscientize que você vale mais do que aquilo que produz ou ostenta, que o Pai não perdeu o controle, que a ansiedade não é um sinal de maturidade, mas de esquecimento de quem governa. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, talvez hoje você esteja vivendo no limite emocional, tentando manter tudo funcionando enquanto por dentro está exausto, cansado, sentindo-se sem fôlego. Jesus não lhe chama para desistir da vida, mas para confiar na condução. Ele não lhe chama para uma vida irresponsável, digamos assim. Não, mas para a dependência. Ele não lhe chama para a negligência, mas para a fé. E quando essa fé começa a ocupar o lugar da ansiedade, algo começa a mudar profundamente. O coração desacelera, a comparação perde força, a ostentação deixa de ser uma necessidade. O amanhã deixa de ser uma ameaça. E mesmo em dias agitados, cheios de incertezas, a alma encontra repouso, porque no fim, a ansiedade não é vencida pelo controle, mas pela confiança. E Jesus continua olhando para nós hoje com a mesma ternura e autoridade, dizendo: vosso Pai Celestial sabe. E quando essa verdade desce da mente para o coração, o fôlego tende a voltar. O norte reaparece e a vida, mesmo simples, volta a fazer sentido. Pensemos nisso.